Boa noite, igreja. Estamos aqui reunidos, eu, o Ministério de Louvor, juntos aqui, e você na sua casa, para, mais uma vez, nessa noite, cultuarmos ao nosso Senhor. Tem sido tempos difíceis, tempos em que precisamos nos adaptar, mas é tempo também de cultuarmos ao Senhor de uma nova maneira. Mas eu quero te convidar a você separar esse tempo aí na sua casa, ajunte os seus familiares, chame cada um deles, que eu creio que o Senhor vai falar contigo nessa noite, vai falar com cada um de nós. O Senhor é o dono da igreja e Ele está no controle de tudo. Estamos aqui, saudosos, com saudade da igreja, de poder nos reunir, de poder nos abraçar, rever os irmãos, de poder olhar nos olhos. Mas sabemos que ainda é tempo de continuarmos dessa maneira. Ainda não está nada decidido pelas autoridades, ainda temos que tomar muitas precauções, mas isso não é motivo para não cultuarmos ao Senhor, isso não é motivo para deixarmos de adorar, deixarmos de servir, deixarmos de manter a comunhão, mesmo que de maneira virtual. Eu quero então te convidar nesse tempo a vir conosco, a cultuarmos ao Senhor. Vamos orar nesse tempo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da sua igreja. Pai, a declaração de Pedro, quando diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pai, mostra muito bem quem o Senhor é e quem nós somos. Tu és o Senhor da igreja, tu és o Senhor da nossa vida. A declaração de Jesus ali em Mateus capítulo 16 vai dizer que as portas do inferno, as investidas, tudo aquilo que acontece não prevalecerão contra a igreja. Pai, nos ensina nesse tempo a ser igreja do Senhor, nas nossas reuniões, dentro da nossa casa. Nos ensina a ser igreja do Senhor, ó Deus, nos nossos relacionamentos, e ministra sobre nós. Fala com o teu povo. Aquece o nosso coração, nos faz, ó Deus, a cada dia mais e mais tementes ao Senhor. Nos traz à memória, Deus, a cada dia aquilo que pode nos dar esperança. E a esperança está no nosso Senhor Jesus. Queremos nessa noite te exaltar, queremos nessa noite te bendizer, queremos nessa noite engrandecer ao Senhor. Queremos nessa noite entoar louvores a Ti, ó Deus, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós. Lembrando, ó Deus, que foi pago um preço muito grande por nós. E nós, ó Deus, somos gratos ao Senhor. Aonde nós estaríamos hoje se o Senhor não tivesse vindo ao nosso encontro? Se o Senhor não tivesse estendido a sua mão de graça, a sua mão de misericórdia, de perdão, de salvação a cada um de nós. Por isso nós nos reunimos nesse tempo, para te louvar, te exaltar e te bendizer. Fique à vontade entre nós, Senhor Deus. Fala conosco, ministra sobre o teu povo. Essa é a nossa oração, nesse tempo que passaremos aqui. Tempo de culto, tempo de celebração, tempo de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor. Queremos convidar você a ter um tempo de louvor, um tempo de adoração juntamente conosco, neste culto que nós estamos rendendo ao nosso Senhor. Convide a sua família, venha adorar conosco. Quero convidar você a adorar esse Jesus maravilhoso, que morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Apesar de estarmos em tempos difíceis, em tempos de luta, em tempos de tribulação, em tempos de más notícias, nós temos uma boa notícia. Jesus é o nosso pastor e Ele está conosco.
Então te convido a vir para adorar, vir para se prostrar na presença desse Jesus maravilhoso. Deixa este clima de louvor e de adoração encher a tua casa, encher o teu lar, encher a tua vida, e vem adorar conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos aqui, Jesus.
a nossa luz, Ele é a nossa salvação. A quem teremos medo? De quem teremos medo? O Senhor é a força da nossa alma. Ele é o poder, Ele é a graça, Ele é tudo que nós precisamos. Eu quero dizer a você que se você não tem esse Jesus, se você ainda não tem esse Salvador, aceite-o na sua vida. Ele vai trazer uma novidade de vida para você. Ele vai te trazer paz. Ele vai te trazer esperança. Ele vai trazer amor. Ele vai trazer aquilo que você precisa para a sua vida. Então declare isso juntamente conosco. Tu és, Senhor, a nossa luz. Tu és a nossa direção. Não temos medo se temos o Senhor conosco. Te adoramos, Deus. Te agradecemos, Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação. A ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia.
Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinarás, aleluia. Te adoramos, Senhor. Esperamos a tua volta, Jesus. Irás com poder, com glória, nos levará à tua presença. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Recebe esse tempo de louvor. Recebe esse tempo de adoração na tua presença. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a tua nome, Senhor. Aleluia. Eu quero então, nessa noite, convidar você a meditar comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versos 1 a 5. Filipenses capítulo 4, versos 1 a 5, que nos diz assim: Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Eu quero então, na noite de hoje, pensar com você em permaneçam firmes. Permanecer firme diante dessa situação que temos enfrentado. Paulo também estava passando por uma situação difícil. Paulo estava encarcerado, preso, e encoraja os irmãos em Filipos a permanecerem firmes no Senhor, a não desanimarem, a não se abaterem diante das dificuldades. Já parou para pensar qual deve ser a alegria do cristão, daquele que confessa a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? A alegria do cristão precisa ser a sua permanência em Cristo e reconhecer o quanto Ele está perto. É o que esse texto
vai dizer para nós em linhas gerais. Eu quero então, com você, meditar nesses 5 versículos nessa noite. Paulo termina o capítulo 3 de Filipenses. Ele termina afirmando que a nossa maior alegria como servos do Senhor deve ser viver neste mundo como um cidadão do céu. Viver neste mundo como alguém que tem a perspectiva que não é terrena, mas a perspectiva que é eterna, uma perspectiva do céu. Paulo também fala que nessa vida eterna, eu e você, ao buscarmos essa vida, nós precisamos revelar valores, atitudes típicas de quem quer morar no céu. A minha vida, a sua vida, a minha atitude, a sua atitude, a atitude da igreja, a atitude daquele que tem Jesus como Senhor, precisa ser uma atitude que se pareça a cada dia com o Senhor Jesus. Inicia-se então o capítulo 4. Paulo então vai terminar a ideia daquilo que ele estava dizendo no capítulo 3. Por isso ele diz, portanto, meus irmãos. Ele está aqui então terminando a ideia do capítulo 3. E Paulo vai dizer o quanto ele os amava. O sentimento que estava no coração do velho apóstolo. O sentimento que estava no coração daquele homem privado de ir e vir, que estava ali passando por dificuldades. Mas Paulo vai revelar o quanto ele amava aqueles irmãos. Podemos ver que o relacionamento de Paulo com os irmãos em Filipos foi um relacionamento muito intenso desde o início. E aí aqueles irmãos era para Paulo a alegria, era alegria e sua coroa. Podemos então observar que a igreja era a maior recompensa que aquele homem de Deus poderia receber ainda nessa terra por causa de Cristo. A maior recompensa seria, ou melhor, e era, ver estampado na vida daqueles irmãos as verdades que Paulo havia pregado, as verdades que Paulo havia ensinado àqueles irmãos. Como é bom saber quantas pessoas que foram salvas e tiveram suas vidas edificadas por intermédio da nossa vida. Essa deve ser então a nossa maior alegria, de poder ser instrumento na mão de Deus para levar as boas novas de salvação a outros. É esse sentimento que está no coração do apóstolo Paulo. Sua maior recompensa era ver a igreja do Senhor sendo edificada na palavra, num firme fundamento que não se abala diante das circunstâncias, um firme fundamento que não se deteriora, mas um fundamento que é eterno, que é vivo, verdadeiro. Diante de nós, na caminhada cristã, nós temos um grande desafio. Não basta começar bem a caminhada, nós precisamos terminar também da mesma maneira a caminhada. É isso que esse grande homem de Deus está lutando, vivendo dia após dia, encarando as dificuldades e encorajando a outros a permanecerem firmes no Senhor. E aí eu quero chamar a tua atenção para que você observe comigo que nesses 5 versículos, 4 deles a palavra Senhor, o nome do Senhor, se repete. Em 4 vezes Paulo cita, em 4 versículos Paulo cita o Senhor. E logo em seguida, ou antes, dependendo da tradução, vai dizer que essa
alusão que ele faz do Senhor, essa chamativa que ele faz do Senhor, vem acompanhada de algo a ser feito, algo que você e eu precisamos fazer. Eu quero ver com você hoje o que é de fato, na vida prática, permanecer firme no Senhor. No verso 2, Paulo vai dizer que a primeira prática que eu, você, nós, a igreja, precisamos aplicar na nossa vida é uma vida de comunhão e uma vida em harmonia. Olha o que ele diz. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Vivam em harmonia no Senhor. E aí a gente precisa lembrar um pouquinho da história de como essa igreja foi formada, como essa igreja nasceu. Essa igreja nasce na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano 52. Ele tem uma visão de um homem, de um varão macedônio que o rogava, dizendo: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Essa visão, esse sonho, faz com que o apóstolo dos gentios fosse para onde ele menos pensava em ir. Paulo vai então para o continente europeu. Isso está lá em Atos capítulo 16, versos 9 a 40. Foi então ali na cidade de Filipos, onde ocorreram as primeiras conversões no solo europeu, sendo que Lídia, uma mulher, uma vendedora de púrpura, foi a primeira então a abraçar o evangelho. Foi a primeira em que a mensagem do evangelho penetrou no seu coração e mudou ali a sua vida. Atos 16, verso 14, vai falar sobre isso. E nós vamos ver no decorrer dessa narrativa que não somente ela, mas também outras pessoas, os da sua casa foram alcançados. Logo após, um carcereiro foi alcançado por aquela mensagem de salvação. A igreja de Filipos era uma boa igreja. Ela havia sido fundada por Paulo. E aí o ambiente que ela nasce é um ambiente de muitas lutas. Um ambiente que ela está passando, vivendo. Esse ambiente no qual o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Filipos é um ambiente de muita luta, muita dificuldade, provação, de impossibilidade de ir. Mas nós podemos ver o quanto Deus estava agindo no meio daquela igreja. O quanto Deus agiu no meio daquele povo. Era uma igreja que sustentou o apóstolo Paulo e todo o seu ministério. Ainda que aquela igreja sofresse grandes ameaças de falsos mestres, e mesmo assim, às vezes, a falta de comunhão de alguns irmãos, aquela igreja sempre permaneceu firme. E Paulo vai dizer o quanto de sentimento ele nutre pela vida daqueles irmãos, o amor que está no seu coração pela vida daqueles irmãos. E então os encoraja a permanecer firme. No verso 2 nós vemos que Paulo cita o nome de duas irmãs. Duas irmãs são citadas nesse versículo por Paulo: Evódia e Sintique. Podemos ver então que algo estava acontecendo ali. Aquelas duas irmãs estavam em crise. O relacionamento delas estava em crise. Como agir diante dessa situação? Paulo mostra que essas duas mulheres já haviam demonstrado ali o seu valor, o seu grande valor na obra de Deus. Elas trabalharam junto com ele na fundação da igreja, dentre outros irmãos. Eram mulheres que Paulo vai comprovar a sua salvação. Porque ele diz: olha,
seus nomes estão escritos no livro da vida. Mas algo aconteceu. E essas irmãs deixaram então algo particular. Algo particular fizesse com que deixassem se levar pelo pecado. E agora estavam brigadas. Olha que coisa ruim acontecendo no meio daquele povo muito amado pelo apóstolo Paulo. A situação era tão ruim que Paulo pede a ajuda de um outro irmão. Ele não cita o nome desse irmão, mas ele pede ajuda para que esse irmão intervenha naquela situação, para que a comunhão pudesse ser restaurada. Nós temos então nesses 2 versos lições importantes a ser aprendida. A primeira é que o pecado de poucos é suficiente para gerar conflito na igreja. Imagine só, o pecado dessas 2 irmãs era capaz de gerar conflito no meio da igreja. Paulo então não ignora aquela situação como algo passageiro. Pequeno pecado ali, cometido por aquelas irmãs. Se a comunhão delas estava quebrada, estava então quebrada a comunhão da igreja. Era isso que estava no coração do apóstolo Paulo, esse entendimento. Um problema pessoal entre 2 irmãos é um problema que afeta a igreja inteira. E aí, às vezes, a gente age da maneira a não se envolver nas situações, e aí o que vai acontecendo é que os problemas vão crescendo. Nessa hora, o culpado não é só aquele que ofendeu, mas também o ofendido, que em muitas situações não quer liberar perdão, uma situação que às vezes atrapalha muito no meio da igreja. O pecado de poucos é suficiente para gerar conflito na igreja. Um outro ensinamento que esses 2 versículos trazem para nós é que pessoas verdadeiramente cristãs, verdadeiramente convertidas, podem falhar. Paulo afirma isso quando diz que o nome daquelas irmãs estavam escritos no livro da vida. Eram verdadeiramente salvas, mas pecaram. Paulo afirma também que aquelas mulheres lutavam junto com ele, permaneceram ali firmes junto com ele, lutando pela causa do evangelho. Gente que amava a Cristo, gente que amava a igreja, mas gente que falhou, gente que pecou. E aí, uma verdade para nós é que tanto eu quanto você somos sujeitos a falhas. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas o que nós aprendemos aqui é que todos nós precisamos voltar em harmonia com o Senhor. O terceiro ensinamento que esse versículo nos traz é que pessoas com problemas de comunhão devem ser confrontadas e ajudadas. Interessante que Paulo peça alguém para ajudá-lo, para intervir naquela situação com aquelas 2 irmãs. Paulo vai afirmar que o problema na comunhão é um tipo de jugo, peso, tanto para quem lidera, é um peso para quem está à frente, mas ele reconhece também que havia companheiros de jugo para auxiliar ele a trazer de volta aquele momento de harmonia, de comunhão no Senhor. E aí para nós está
um desafio muito grande, de deixar de ser envolvidos naquelas situações que quebram a comunhão dos irmãos e possamos ser aqueles que estão dispostos a dividir o fardo, a dividir aquela questão e assim ser instrumento nas mãos do Senhor para que situações sejam resolvidas. Permanecer firme no Senhor, permanecer com o coração aquecido no Senhor, vai nos fazer, muitas vezes, ter que nos dobrar diante das situações. Paulo, então, traz algo para o meio do povo, dizendo que, olha, há algo que precisa ser resolvido no meio do povo. Permanecer firme no Senhor também inclui lutar pela causa do Evangelho. E ele vai falar isso no verso 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores, os seus nomes estão escritos no livro da vida. Ao citar e expor o problema, aquele problema que estava acontecendo na igreja, Paulo deixa claro que a necessidade de harmonia entre aquelas irmãs. Havia uma necessidade ali, uma vez que elas já lutaram juntos por uma causa que é maior. Nós precisamos entender que estamos unidos pelo Senhor por uma causa que é maior. Uma causa que vai além da minha opinião, além da sua opinião. Mas uma causa que é de Cristo, e essa causa é o Evangelho. Nós precisamos trazer a memória de que estamos juntos, lutando pela causa do Evangelho. Paulo diz então que naquela igreja, estas irmãs, bem como Clemente, foram cooperadores com ele. Paulo então exalta aquilo que eles já fizeram juntos, aquilo que eles trabalharam e batalharam juntos. A causa do Evangelho, então, envolve viver de modo digno. E esse modo digno é compatível daquele que segue de fato a Cristo, um cidadão do céu, e envolve lutar para que o estilo de vida de quem imita seja conhecido por todos. Nós estamos impossibilitados de nos reunir. A igreja, templo, está fechada. Mas a igreja viva, a igreja corpo de Cristo está reunida. E precisa atentar para isso. Precisa se voltar para a palavra, se render à palavra e deixar que a palavra penetre nos corações. Quantas situações precisam ser resolvidas dentro da nossa casa? Quantas situações precisam ser resolvidas no meio da igreja? Relacionamentos que precisam ser restaurados. É tempo de nós pararmos e pensarmos em relação a isso. A causa do Evangelho também nos envolve a testemunhar de Jesus. O testemunho do crente não é apenas vivendo Cristo, mas é sendo parecido com Ele no modo de pensar, falar, agir, mas também na sua pregação diária, naquilo que você vive como um todo, a sua vida como um todo. Precisamos lembrar que todos nós estamos envolvidos na causa do Evangelho. E aí, pensando na função do pastor, a Bíblia diz que o Senhor coloca o pastor na igreja como aquele que é um instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoar os santos.
tem a figura do pastor mestre, aquele que ensina, aquele que expõe a palavra, aquele que mostra o caminho através da palavra, para que os irmãos, aprendendo e aplicando a palavra na sua vida, compartilhem com outros. Essa precisa ser a dinâmica da igreja. Uma igreja que não está centrada na ideologia de um homem, não está centrada no pensamento, na visão de um homem, mas está centrada na palavra de Deus. Está centrada naquilo que o Senhor falou. Onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja, nós somos chamados então para batalhar por essa causa que é o Evangelho. Servir ao Senhor é se assumir cristão em qualquer lugar que você vá, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer situação. É ter Cristo refletindo em nós. E aí eu quero pensar com você, deixar uma reflexão nesses 2 primeiros versículos, que as dificuldades que enfrentamos não podem nos impedir de batalhar por uma causa que é maior do que nós. E aí eu quero te convidar a fazer uma análise na sua vida e pensar se há alguém que um dia cooperou com você lado a lado pela causa do Evangelho e devido a alguma circunstância, alguma situação, essa união foi quebrada, essa união foi rachada, houve um atrito de forma que esse relacionamento fosse quebrado. É necessário então restaurar esse relacionamento no Senhor. É necessário então pedir ao Senhor, suplicar ao Senhor, para que mova as situações, para que o relacionamento seja restaurado. Precisamos resolver as situações, precisamos continuar firmes e não deixar que situações nos impeçam de congregar, nos impeçam de estar juntos, não nos impeçam de não ter capacidade de olhar nos olhos. É isso que às vezes as situações fazem. Às vezes há situações que ocorrem no nosso meio em que, por mais que possa ter começado por um bom propósito, às vezes gera ruptura. E aí nós precisamos restaurar os nossos relacionamentos no Senhor. Uma igreja que reconhece que há relacionamentos que precisam ser restaurados. Uma igreja que busca ao Senhor, busca no Senhor, em submissão, força para que relacionamentos sejam restaurados. É uma igreja que experimenta o agir do Senhor. Tenho orado, tenho pedido a Deus que nossa igreja, nossas reuniões possam ser lugares de encontro, lugares onde pessoas que estão aí perdidas pelo mundo afora possam olhar para a nossa vida e ver que nós somos pecadores, sim, mas que somos homens e mulheres que continuam firmes, batalhando por uma causa que é maior do que nós. E assim, ser instrumento nas mãos de Deus para que aqueles que o Senhor nos enviar possam ser transformados por essa palavra. Possam ver em nós, no nosso estilo de vida, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, que há de fato uma nova vida para ser vivida em Cristo Jesus. Há diante de nós, como igreja, um desafio muito grande, um desafio enorme, de olhar para dentro de nós, com a ajuda do Espírito Santo, e pedir: Senhor,
aonde precisamos restaurar, aonde precisamos tapar as brechas. Alguns dias atrás eu preguei falando sobre Neemias. Neemias capítulo 1, versos 1 a 11. Uma notícia vem diante de Neemias, e Neemias vai até a presença do Senhor. Neemias chora, ora, clama, jejua, leva a sua oração a Deus. E depois ele faz uma oração dizendo: Senhor, eu e minha casa, eu e meus irmãos, pecamos contra o Senhor. Precisamos ir à presença do Senhor e buscar no Senhor aquilo que precisamos para que Ele possa restaurar a nossa vida, para que Ele possa restaurar os relacionamentos, para que Ele possa trazer nova razão de viver para muitos que estão aí perdidos. Paulo nos chama também nesse texto a optar por fazer Cristo a nossa alegria. Olha o que ele diz no verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Paulo então chama os irmãos em Filipos a buscar a verdadeira alegria que só existe numa única pessoa, e essa pessoa é Jesus. Se você parar e pensar comigo, olhar para esse texto, você vai ver que a alegria aqui não é uma opção, mas a alegria aqui é uma ordem a ser cumprida. E aí, há situações que me deixa admirado com a Bíblia. Porque a Bíblia nos chama a tomar atitudes, a agir de forma totalmente diferente do que o mundo age. A pensar de forma completamente diferente do que o mundo moderno diz. Às vezes nós temos a ideia de que o resultado de alegria verdadeira estão em coisas ou momentos. Mas Paulo vai dizer, olha, a alegria verdadeira, e Paulo aqui nos dá uma ordem para sermos alegres. Ser alegre, então, é um mandamento. O que Paulo está querendo nos ensinar é que o Evangelho trouxe alegria. O reino de Deus é alegria. Ele vai afirmar aos Gálatas que a alegria é um fruto do Espírito. Então a ordem que ele nos dá é: alegrai-vos no Senhor. Outra questão que Paulo vai trazer nesse verso é que a alegria é para ser para sempre. Isso nos mostra que ela precisa estar acima das circunstâncias, acima das situações. Não sei você, mas às vezes eu acordo pela manhã nesse tempo e vem uma angústia no coração, vem um sentimento, um peso estranho. Um dia desses eu estava na sala e a Lidiane perguntou: o que aconteceu? O que está acontecendo? Estou te achando hoje cabisbaixo, para baixo, o que houve? Eu disse para ela: não sei, eu acordei de manhã com esse sentimento no coração, uma incapacidade de não, de fato, não poder fazer nada, não posso sair, não posso ver os irmãos, não posso olhar, não posso tocar, não posso sentir, não posso sentar e conversar. É algo que traz um peso no coração. E aí aquele dia passou. No outro dia, eu acordei e falei: Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não intervir, se eu não entregar toda e qualquer situação nas tuas mãos, se eu não buscar ser alegre no Senhor,
Eu vou andar assim todos os dias. É o que Paulo nos chama a viver nesse tempo, de reconhecer que a alegria é algo que nós precisamos desfrutar dela todo dia, mesmo em dias difíceis, mas é uma alegria que não está ligada a circunstâncias, ou situações, ou tempos, mas uma alegria que está intrinsecamente ligada no Senhor. Porque ele vai dizer, olha, alegre-se sempre no Senhor. A sua alegria, a minha alegria, a alegria da igreja nesse tempo, precisa, ou melhor, em todo e qualquer tempo, precisa estar baseada no Senhor. E quantas situações tentam roubar a nossa alegria. Paulo explica então que a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria, ela é cristocêntrica. Ela não está ligada na resolução, na solução dos problemas. Ela não está ligada na solução das crises. A nossa alegria, ela é uma pessoa. Ela tem nome. O nome da nossa alegria é Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar nesse tempo. Paulo então declara o amor que ele tem pelos irmãos. Paulo declara que há situações no meio da igreja que precisam ser resolvidas. Não podemos deixar para amanhã, precisamos resolver hoje. Paulo também diz que o motivo de alegria da igreja, do povo de Deus, não está nas circunstâncias, mas está no Senhor da igreja, que é Jesus Cristo. Enquanto o mundo experimenta momentos de alegria, o salvo em Cristo Jesus tem alegria completa. E essa alegria só é completa por causa de Cristo. Ainda que estejamos sofrendo crises, dor, ou estejamos passando por problemas. Isto é permanecer em Cristo. Mas permanecer em Cristo também inclui o que o versículo 5 vai dizer para nós. Viver o amor de Cristo na perspectiva da eternidade. Nós precisamos viver esse amor numa perspectiva que não é momentânea, mas numa perspectiva que é eterna. Verso 5 vai dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E aí, algumas versões, essa frase vai começar, às vezes, por moderação, bondade, generosidade. Mas nós precisamos ter em mente que Paulo está ensinando nesse texto, que nós precisamos, às vezes, abrir mão do nosso direito para abençoar pessoas, crendo que às vezes é melhor sofrer injustiça do que praticar injustiça. Ser amável neste verso é ter o espírito pronto para abrir mão da retaliação quando você é ameaçado ou provado por causa da sua fé. E aí, há uma evidência mais forte para justificar a nossa forma de ser amável, a nossa amabilidade, a nossa moderação, a nossa generosidade, a nossa bondade. E a evidência maior é que o Senhor está perto. O nosso Deus está perto. Podemos pensar então duas perspectivas. O Senhor está perto pensando na questão do lugar. E aí, cada ação minha, cada ação sua está sendo monitorada. Eu às vezes brinco com alguns amigos, que também são da área no qual me formei, na área de sistemas, e eu dizia para ele, no dia que o Senhor puxar minha ficha lá,
Nossa, o relatório vai ser grande, hein? O relatório vai ser imenso. Cada ação sua, minha, está sendo monitorada. E aí precisamos lembrar que Cristo habita em nós. E não há nada que você faça, que eu faça, que Ele não esteja vendo. E aí, esse é um bom motivo para eu e você, para nós como igreja, agirmos de modo justo e amável. Mas também, ao ler que perto está o Senhor, nós devemos pensar na perspectiva da eternidade. Você sabe quando Cristo vai voltar? Eu não sei. Nós não sabemos quando Ele vai voltar. Mas uma verdade é que Ele vai voltar. E isso pode acontecer a qualquer momento. Eu e você precisamos estar preparados. A igreja do Senhor Jesus precisa estar preparada, agindo em amor, agindo com amor, em justiça, com justiça, em paciência, com paciência, mesmo sofrendo danos. Nós precisamos agir assim, pois Cristo está perto e virá julgar a nossa causa e nos recompensar. 5 versículos que têm uma profundidade e muitos ensinos para nós. Precisamos pensar e analisar diante desses versículos como tem sido a nossa vida diante do Senhor. A alegria do cristão é permanecer em Cristo e reconhecer o quanto Ele está perto. Mas você e eu, nós precisamos lembrar que permanecer em Cristo inclui viver em harmonia e comunhão, inclui lutar pela causa do Evangelho, inclui optar por fazer de Cristo a sua verdadeira alegria e viver no amor de Cristo na perspectiva da eternidade. É o que Paulo nos chama a fazer nesses 5 versículos. E aí a minha oração nessa noite é para que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Uma tarefa que não é fácil, mas que só é possível na presença do Senhor. Amém? Nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. E aí você tira esse tempo, pense naquilo que foi falado, volte para esses versículos o quanto necessário for, para que essa palavra continue a reverberar no seu coração, trazendo à sua mente esses ensinos para que o Senhor, de fato, faça algo que só Ele pode fazer. Nós precisamos a cada dia lembrar que viver em comunhão, em harmonia, é algo que nós precisamos nesse tempo. Nós precisamos, como igreja do Senhor, precisamos lutar por uma causa que é maior do que a nossa, a causa do Evangelho. Precisamos optar em fazer de Jesus a nossa alegria e viver em amor na perspectiva, ou melhor, no amor de Cristo, na perspectiva da eternidade.
não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amais verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Aquele que tem os dois mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aquele que tem os dois mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quero então, terminando esse nosso momento, te encorajar a aplicar aquilo que você ouviu hoje da palavra do Senhor durante a sua semana. E a minha oração é para que a sua semana seja uma semana de reflexão, uma semana de quebrantamento, uma semana de aplicação da palavra de Deus na sua vida. Se nós queremos ser uma igreja forte, a palavra de Deus precisa estar entranhada no nosso meio. Ela precisa guiar o nosso pensamento, medir os nossos sentimentos. Ela precisa nos direcionar em tudo aquilo que vamos fazer. Que Deus te abençoe durante essa semana.
que você tenha uma semana cheia da presença dele. É a presença de Jesus que vai fazer de fato a diferença na sua vida e na minha vida. É a diferença de Jesus, é a vida de Jesus que faz a diferença no meio da igreja, a presença dele. Busque a presença do Senhor. Vá até a presença do Senhor em quebrantamento, em oração. E busque alegria nele. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E que você, como igreja do Senhor, possa dizer amém, em nome de Jesus. Que Deus assim te abençoe. Queria eu poder agora dar um abraço em todos, mas ainda não podemos. Permaneça firme, crendo que o nosso Deus está no controle de tudo e que Ele vai nos permitir ainda desfrutarmos desse momento, para a glória do nome dEle. Deus te abençoe no nome de Jesus.